Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês a palavra e peço que você abra comigo, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18. Versos 9 a 18. Paulo escreveu esta carta já no corredor da morte. Já estava sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. E ele escreve para o seu discípulo, Timóteo, que era pastor em Éfeso. E ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há dúvidas de que Paulo foi certamente o maior missionário da igreja primitiva, o maior teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o maior escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Este homem desbravou os rincões do Império Romano, plantando igrejas nas mais diversas províncias: Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Este homem deixou a marca do evangelho por onde passou, fez discípulos das nações, e agora está encerrando a sua carreira, já velho, doente, cheio de cicatrizes, preso pela segunda vez em Roma, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos seus irmãos, julgado e condenado à pena de morte. Agora ele está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, mas ainda tem princípios a ensinar ao seu discípulo, o jovem Timóteo, tímido, jovem, doente, que estava à frente de uma das mais estratégicas igrejas do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Vocês bem sabem que este homem ficou preso em Roma 2 vezes. Na primeira prisão, 61, 62. A segunda prisão, 66, 67. Na primeira prisão, ele tinha regalias, estava preso numa casa alugada. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra mamertina, lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, ele orou para sair, ele pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não ora para sair, não pede oração para sair,
porque ele sai da prisão para o martírio. Na primeira prisão ele foi preso como um apóstolo, um pregador do evangelho. Na segunda prisão ele é preso, acusado de ser um malfeitor, um criminoso. Este homem está preso pela segunda vez, porque o terrível e hediondo crime do incêndio de Roma, no dia 17 de julho do ano 64, foi imputado a ele, como líder dos incendiários. E a igreja enfrenta um massacre em virtude disso. Por ser ele o grande líder do cristianismo no Ocidente, ele é procurado, ele é caçado, ele é preso. E a sua prisão tem efeitos colaterais. O primeiro deles está aí no capítulo 2, versículo 9. Ele diz para Timóteo: Timóteo, você sabe que por amor ao evangelho, por causa do evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Assassinato de reputação. O grande líder do cristianismo tem a sua biografia maculada. Estão desconstruindo o testemunho dele, jogando lama no nome dele. Eu imagino os fake news da época, os comentários de esquinas. Está sabendo a última? Aquele grande pregador, o famoso apóstolo Paulo, está preso, é um malfeitor, é um criminoso, é um bandido. Se como você subir no alto de uma montanha, jogar um saco de penas, não se recolhe todas mais. O segundo efeito colateral está aí no capítulo 1, versículo 15. Ele diz que em virtude da sua prisão e da sua condenação à pena de morte, todos os da Ásia, disse ele, me abandonaram. Quem são os da Ásia? São os seus filhos na fé, são o fruto do seu ministério, gente que conhecia o caráter de Paulo, a integridade de Paulo, mas gente que se acovardou, gente que não teve hombridade de dizer: esse homem não é um criminoso, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, nós estaremos do lado dele. Todos, não a maioria, todos o abandonaram. Terceiro efeito colateral, capítulo 1, versículo 8. Ele escreve para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Timóteo, seu discípulo, estava com vergonha de Paulo, constrangido em se posicionar do lado de Paulo. Quarto efeito colateral, capítulo 4, verso 16. Ele teve a oportunidade de ter uma audiência para apresentar suas testemunhas, para provar que ele era inocente. E certamente Paulo esperava que naquela audiência, que foi chamado de primeira defesa, tivesse muita gente lá para dizer: esse homem não é um criminoso, esse é um homem de Deus. Diz o texto: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E ele é julgado à revelia. Por ser um cidadão romano, não é crucificado, mas ele é condenado à pena de morte e foi degolado. Pense comigo num discipulador que está discipulando um jovem pastor. O discipulador está preso, está velho, está doente, está cheio de cicatrizes, está pobre, está abandonado, está acusado de um crime que não praticou, está injustamente condenado à pena de morte, está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. E você pergunta: um discipulador desse ainda tem condições de discipular alguém? Ele ainda tem estrutura para passar ensinamentos?
E eu gostaria que então, à luz do texto, nós olhássemos algumas lições, alguns princípios que ele nos passa dentro desse viés do discipulado. Primeiramente, versículo 9, confira aí comigo. Ele diz: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E o princípio é este: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade de pedir ajuda. Não fique sozinho. Eu quero dizer para você que a crise chega, e chega para todos democraticamente. Não estamos numa estufa, numa redoma de vidro, num jardim grinaldado de flores. A crise chega, ela bate à nossa porta. E quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um ombro amigo, de alguém com quem abrir o coração, de alguém para quem repartir as nossas dores e dividir as nossas cargas. Não há cristianismo isolado, não há ovelha sem rebanho, não há ramo fora do tronco da videira. Todos nós precisamos de um ombro, de alguém para quem você possa dizer: venha ter comigo depressa. Eu pergunto a vocês nesta noite: quem são seus amigos? Para quem você abre o coração? Com quem você reparte as suas dores mais profundas? Um dos fenômenos para mim mais tristes dos últimos anos é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E a pergunta é: meu Deus, por quê? Ele não encontrou um amigo, um conselheiro, um discipulador, alguém com quem ele pudesse abrir o coração e pedir ajuda. Não se isole, não entre dentro de um casulo, peça ajuda, busque ajuda, atenda ao conselho do apóstolo Paulo. Segundo princípio que eu aprendo, está no versículo 10, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E o princípio é esse: quando alguém decepcionar você, não faça registros de mágoas, põe o pé na estrada e continue caminhando. Isso não é se, é quando. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como você vai reagir a isso. Porque posso lhe garantir que se você ficou decepcionado com alguém e fez esse registro de mágoa, você vai perder a alegria, você vai perder a saúde, você vai perder a paz, você vai perder o sono, você vai perder o foco. Em nome de Jesus, se alguém decepcionou você, não faça registros, põe o pé na estrada e continue caminhando. Entre na pista da corrida do discipulado e prossiga nessa jornada. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, no seu excelente livro Em Busca de Sentido, diz que a única coisa que ninguém pode tomar de você é o direito sagrado que você tem de tomar as suas próprias decisões. As pessoas podem tirar sua liberdade, pode tirar seus bens, pode tirar sua família, pode tirar sua saúde, pode tirar sua vida, mas elas não podem tirar de você o direito que você tem de fazer as suas escolhas.
Elas perseguem você, você ora por elas. Elas maldizem você, você as bendiz. Elas fazem o mal contra você e você não faz registros de mágoas. Põe o pé na corrida, põe o pé na estrada e continua caminhando. Terceiro princípio que eu aprendo nesse texto, versículo 11, ele diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E o princípio é este: ao longo da sua jornada, se você se lembrar que algum dia você foi ácido demais, tóxico demais, pesado demais com alguém, volta lá, peça perdão, restaure o relacionamento. Para eu interpretar o versículo 11, eu dependo de entender mais dois textos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Esse Marcos aqui é o João Marcos, primo do Barnabé, auxiliar dos dois missionários na primeira viagem missionária, que abandona os dois homens de Deus no meio do caminho, em perto da Panfilha. O segundo texto que eu preciso entender é Atos 15:36-41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo procura Barnabé para eles fazerem a segunda viagem missionária, visitarem as igrejas que eles tinham plantado na primeira viagem. E diz a Bíblia que Barnabé disse assim para Paulo: ô Paulo, vamos sim, mas eu estou com vontade de levar meu primo Barnabé de novo. Diz a Bíblia que Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. E diz o texto que houve tal desavença entre eles, entre Paulo e Barnabé, que não caminharam juntos mais. É óbvio que Lucas registra isso de forma lacônica e sem o viés emocional. Mas para existir tal desavença é porque o pau quebrou. É isso mesmo. Crente não devia brigar, não, mas briga. Líderes da igreja não devia ter desentendimento, não, mas tem. Então eu vou tentar parafrasear o que aconteceu. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chega para o Barnabé e diz: Barnabé, que decisão maravilhosa o concílio de Jerusalém tomou. Agora a correção de rota teológica da igreja foi restabelecida. Agora o caminho está pronto para a obra missionária. Vamos voltar. Barnabé disse: vamos sim, Paulo, mas deixa eu dizer uma coisa. Você está lembrado do meu primo? O Marcos? Mas é claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado dele. Deixa eu te falar, eu estou com vontade de levá-lo conosco agora novamente. Paulo fechou a cara. Ô Paulo, deixa eu te falar, ele amadureceu. Paulo falou: não, comigo ele não vai não. Ô Paulo, mas deixa eu te falar, vai ser uma bênção agora para nós. Comigo ele não vai não. Ô Paulo, mas você está sendo radical. Comigo ele não vai não. Ô Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai não, Barnabé, chega. Agora me permita lhe fazer uma pergunta. E se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? Você já se sentiu persona non grata alguma vez? Alguém já disse para você: no meu time você não joga? Na minha equipe você não trabalha? No meu grupo você não frequenta? Na minha liderança não tem espaço para você? Barnabé pegou o Marcos, levou para Chipre. Mais tarde Pedro discipulou o Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho não é Mateus, é Marcos. Deus encaminhou Paulo para outras direções. Agora Paulo está preso. Agora Paulo está no corredor da morte. Agora Paulo está fazendo uma faxina na sua alma. Lembrou do Marcos e disse para Timóteo: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde.
Paulo está nos ensinando que você não perde a autoridade espiritual ao reconhecer um erro e pedir perdão. Paulo está nos ensinando aqui que ninguém está preparado para viver e ninguém está preparado para morrer, deixando pessoas feridas pelos caminhos da vida. Paulo está nos ensinando aqui que o verdadeiro discipulado passa pelo perdão. Você precisa construir pontes de reconciliação, onde um dia você cavou abismos de mágoas. Volta lá. Talvez você foi duro demais. Talvez você machucou alguém. Talvez você foi intolerante demais, impaciente demais. E você, antes de partir, precisa restaurar esses relacionamentos machucados e feridos. Quarto princípio, versículo 13: quando você vier, Timóteo, traz aí a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E o princípio é esse: por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, nunca perca o entusiasmo, o prazer, a alegria de estudar a palavra de Deus. Os pergaminhos eram as cópias da Bíblia que Paulo tinha. Meus irmãos, Paulo estava numa masmorra escura, úmida, fria. Ele está velho, ele está doente, ele não tem uma capa surrada para usar no inverno, mas ele ainda quer estudar mais a palavra de Deus. Paulo está morrendo e quer estudar mais. Tem gente que vive a vida toda e não estuda nada. Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a ser um estudioso da palavra de Deus, a mergulhar na palavra de Deus, a ter fome da palavra de Deus, a introjetar as riquezas insondáveis desse livro na sua alma, a fim de que você pense de acordo com a palavra de Deus, a fim de que você fale de acordo com a palavra de Deus, a fim de que você haja de acordo com a palavra de Deus, a fim de que você haja instruído pela palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus seja o norte da sua vida. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós vivemos a geração mais privilegiada da história. É a nossa geração que viu essa transição. Quando eu fui para o seminário em Campinas, em 1978, eu tinha uma maquininha de escrever Letera 32. Era um sucesso. Um sucesso. Quando eu vi o primeiro computador na vida, eu já era pastor há muitos anos. O meu primeiro computador era potentíssimo. Ele tinha 2 gigas. Pensa num negócio extraordinário. Quando eu fiz seminário, o livro base de teologia não tinha em língua portuguesa. Hoje, você acessa qualquer coisa que você quiser com um clique de um dedo. Hoje você pega um texto bíblico e pede a IA para lhe dar um esboço, ele te dá um esboço extraordinário. Hoje você tem Bíblia de estudo para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para casado, para descasado, para empresário, para empregado, de todo jeito que você quiser. E ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma geração analfabeta da Bíblia. Não há discipulado sem Bíblia. Não há crente forte sem Bíblia. Não há igreja saudável sem Bíblia.
E eu quero encorajar fortemente você, não importa a circunstância, estude a palavra, estude a palavra, estude a palavra, estude a palavra. Quinto princípio, confira comigo aí o versículo de número 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. E o princípio é este: quando alguém deliberadamente fizer um mal a você, tome a decisão de perdoar e entregue essa causa para Deus. Irmãos, uma coisa é alguém estar chateado com você e você nem está sabendo disso. Eu não sei se vocês já chegaram naquele nível espiritual que ninguém mais fala mal de vocês. Talvez vocês já chegaram, eu não estou sabendo. Mas pastor Lipão, de vez em quando eu tomo alguns sustos na igreja. Eu chego, alguém me puxa do lado e diz: vem cá, eu estou muito chateado com o senhor. E eu disse: mas por quê? O senhor está lembrado daquele dia? Eu falei: não estou. Aquele dia que o senhor chegou? Eu falei: também não estou. Que o senhor falou com fulano, com beltrano, com ciclano, e passou reto e não falou comigo. E a pessoa pensou que você fez isso de forma intencional e ficou magoada. E pode ser verdade, você passou em um lapso de memória, um minuto de desatenção, um descuido. Agora é muito diferente quando alguém maquina, quando alguém trama, quando alguém orquestra, quando alguém urde, quando alguém conspira para fazer o mal, para puxar o seu tapete, para apunhalar você pelas costas, para espalhar boatos, para espalhar fake news, para macular o seu nome. Os historiadores dizem que esse Alexandre o latoeiro foi o camarada responsável em delatar o apóstolo Paulo, que culminou na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. O que você faz? Quando alguém fala mal de você, quando alguém faz mal para você, o que você faz? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Bom, crente não faz essas coisas, né, meus irmãos? Ou faz? Talvez você nem faça, mas você pensa: fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar, e quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Meus amados, não pode ser assim, não deve ser assim. Papel de um crente, ao ser machucado, ferido, injustiçado, é perdoar e entregar essa causa para Deus. Nós não sabemos fazer isso. Tomar em nossas mãos o revide é usurpar uma atribuição e prerrogativa exclusiva de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Perdoe. E eu não estou lhe dizendo que perdoar é fácil, não. O perdão não é uma obra natural, o perdão é uma obra da graça de Deus em nosso coração. Eu não sei se já disse isso aqui nesta querida igreja. Uma das dores mais, ou talvez a mais dolorosa que eu já senti até hoje na vida, ocorreu em 1982, quando eu estava começando o meu pastorado em Bragança Paulista. Meu irmão acima de mim, que tinha completado 27 anos no dia anterior, foi brutalmente assassinado pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais.
Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que foi como que um soco no meu estômago, eu perdi a voz. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia, ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno, ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero lhes dizer que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Então, se alguém machucou você na história da sua vida, tome a decisão de perdoar e entregar esta causa para Deus. Sexta lição, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. E o princípio é esse: se um dia você chegar a uma situação tão difícil, tão dolorosa, que as pessoas que caminharam com você virem as costas para você, que as pessoas que conhecem você e sabem da sua integridade, mesmo assim acusem você. Se chegar um momento tão doloroso que alguém sentencie você injustamente, e você padeça a injustiça dos homens, saiba de uma coisa: Deus nunca vai desamparar você. É o que Paulo menciona no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Os homens podem nos decepcionar, Deus jamais. Os homens podem nos abandonar, Deus jamais. Os homens podem praticar injustiça contra nós, Deus jamais. Se lhe faltar assistência da terra, não lhe faltará assistência do céu. Se lhe faltar a ajuda dos homens, não lhe faltará o socorro divino. Penúltimo princípio, versículo 21, nós não lemos, mas é importante olhar para ele agora. Paulo diz para Timóteo: procura não só vir ter comigo depressa, versículo 9, mas venha, Timóteo, antes do inverno. Esse venha antes do inverno é um pós-scriptum do versículo 9, porque vir depressa é um termo abrangente demais, lato demais. Eu não sei o que é depressa, depende do contexto. Pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Eu não sei o que é depressa. Então Paulo, para não deixar dúvidas, diz para Timóteo: quando eu disse para você vir depressa, eu estou querendo dizer, venha antes do inverno. E por que ele diz isso? Porque nos 3 meses de inverno não se navegava com segurança. Ele está dizendo: se você esperar, Timóteo, os 3 meses do inverno para vir, não precisa vir mais, eu já terei sido executado. Então, se você quer vir ter comigo, venha antes do inverno. Lição aprendida: há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazê-lo. Oportunidades passam. É aquela conversa, é aquela visita, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquela ajuda financeira, é aquele abraço. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Eu não sei se você concorda comigo nesse quesito, mas há 2 coisas na cultura brasileira que me machuca até. Eu não consigo entender. A primeira coisa que eu não consigo entender é o fato de defunto receber mais elogio do que qualquer outra pessoa.
Eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. Já foi em funeral, ficou meia hora na cabeceira do caixão. Toda pessoa que chega elogia. Que senhora maravilhosa, mas que pessoa maravilhosa. Mas quase que canoniza a pessoa. A grande pergunta é se aquela pessoa em vida escutou alguns daqueles elogios, porque elogiar um defunto, ele não vai ficar feliz por isso, nem vai se levantar do caixão para lhe dar um abraço, e se levantar você foge e corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Mas tem gente que é muito espiritual que diz assim: não, mas esse negócio de elogiar é um perigo, a pessoa vai ficar vaidosa, soberba. O que a Bíblia proíbe, irmãos, não é o elogio. O que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. O elogio certo, na hora certa, com a motivação certa, é um bálsamo. O casamento deve estar cheio de elogio. A relação entre os irmãos da igreja deve estar cheia de elogios. A relação de discípulo e discipulador deve estar prenhe de elogio. Elogio sincero, bálsamo de Deus, encorajamento. Encorajamento. Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Qual foi a última vez que você elogiou seus pais? Elogiou seus filhos? Elogiou seu pastor? Elogiou seus irmãos? Mas a segunda coisa que me choca na nossa cultura é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória, no Espírito Santo, e contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhãozão para levar as flores e um caminhãozinho bem pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, o defunto não consegue tirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Mande flores enquanto ela possa se alegrar com você. O que você precisa fazer, faça logo, faça hoje, venha antes do inverno. Último lugar, último princípio, versículo 18. Na parte B do versículo, Paulo encerra assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar a sua carreira, de terminar a corrida, é dando a Jesus toda a glória devida a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, são todas as coisas. Não estamos construindo monumentos a nós mesmos, não estamos buscando nessa corrida medalhas de honra ou mérito, não estamos cobiçando nessa corrida o nosso troféu de campeão. Nós estamos correndo para que Ele seja glorificado, nós estamos correndo para que Ele seja exaltado, nós estamos correndo para tirar a nossa própria coroa e colocá-la aos pés do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que esse homem encerra a sua jornada, olhando para trás, no versículo 7 deste capítulo 4, e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. A vida é um combate, é um bom combate. Se o combate é bom, combata-o. A vida é uma carreira
de um atleta. Não pare no meio do caminho, termine a carreira. Mas há um grande perigo de nessa corrida você negociar princípios e valores. Guarde a fé. Guarde a fé. Este homem agora olha para o presente no versículo 6 e diz: eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O que ele está dizendo é o seguinte: não é Roma que vai me matar, eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para homens, eu vou me entregar para Jesus. Eu já estou sendo oferecido como oferta de libação ao Senhor. Não é Roma que vai tirar a minha vida, é eu que vou me entregar. Não me entregar para César, me entregar para Jesus. A palavra partida no grego é uma palavra riquíssima. E essa palavra tem 3 significados na língua grega: tirar o peso das costas de alguém. Morrer para um crente é descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra significava desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. A morte para um crente é a última viagem rumo às praias áureas da eternidade. Terceiro, essa palavra significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar para sua casa permanente. Morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas ele fecha agora, olhando para o futuro, no versículo 8, diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou indo para o martírio, mas na verdade, Roma só pode tirar a minha vida. Eu não temo aquele que só pode tirar a minha vida. Então eu estou na verdade indo para a cerimônia de subir ao pódio, e eu vou receber o prêmio, e eu vou receber a coroa daquele que é o campeão da corrida, daquele que é o dono da corrida. Eu estou indo receber a coroa. Eu estou indo para ser homenageado por aquele que me amou e me salvou e caminhou comigo toda a jornada da carreira. Vocês hoje estão iniciando uma conferência belíssima sobre essa corrida, a corrida do discipulado. Alguns estão começando a carreira, outros estão no meio da carreira, outros estão terminando a carreira. Quando Paulo esteve com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele disse que o seu projeto de vida era completar a sua carreira. Agora ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, agora completar a carreira é um testemunho de vida. Eu completei a carreira. Eu exorto você hoje em nome de Jesus a não olhar para trás, a não se distrair olhando para os lados. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e continue correndo, até chegar à reta de chegada, para você e eu podermos dizer como Paulo: eu completei a carreira, e agora eu estou indo receber a coroa da justiça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.